Minha ambição diante do trono foi minha sentença. Ousei demais e perdi tudo. Meu nome é Lúcio Domício Aureliano, e está a história de como um jovem soldado romano nascido na lama se tornou imperador de um império em ruínas e descobriu que conquistar o mundo é mais fácil do que governar a própria alma. Antes de continuar esta confissão que nunca deveria ter sido escrita, se você busca histórias profundas sobre poder, ambição e as consequências devastadoras de nossas escolhas, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam estas lições que a história insiste em repetir através dos séculos. Nasci em uma pequena aldeia na Pannonia, onde os invernos eram cruéis e os verões escassos. Meu pai era um camponês que arrava terra alheia desde o amanhecer até o anoitecer por algumas moedas de cobre. Minha mãe, diziam as línguas malévolas, havia sido escrava antes de conquistar sua liberdade, talvez até sacerdotisa do sol invicto nos tempos em que ainda acreditava que os deuses se importavam com os humildes. Cresci descalço entre porcos e galinhas, sonhando com algo maior do que aquela existência miserável que parecia ser meu destino inevitável. Quando completei 17 anos, uma pestilência varreu nossa região, matando metade dos animais e deixando as colheitas arruinadas. Meu pai, já envelhecido prematuramente pelo trabalho pesado, adoeceu gravemente. Numa manhã fria de outono, enquanto eu observava seu corpo frágil tremer de febre, tomei a decisão que mudaria tudo, me alistaria nas legiões romanas. Era a única maneira de escapar da pobreza que nos consumia como um câncer lento e inevitável. O recrutador das legiões, um veterano chamado Marcus Brutus, avaliou meu físico magro mas resistente e sorriu com aprovação. "Você tem fome nos olhos, garoto", disse enquanto marcava meu nome no pergaminho. "Isso é bom. Soldados famintos lutam melhor que soldados bem alimentados." Suas palavras soaram como uma profecia, embora eu não compreendesse ainda como essa fome se transformaria numa obsessão devastadora que me consumiria completamente. Meus primeiros anos no exército foram brutais mas transformadores. Aprendi a manejar a gladius com precisão mortal, a formar textugas impenetráveis e a resistir às marchas forçadas que matavam homens mais fracos. Mais importante ainda, aprendi a ler as fraquezas dos inimigos e as oportunidades nos caos das batalhas. Minha origem humilde, longe de ser uma desvantagem, me deu algo que os soldados de famílias abastadas nunca possuíram, uma fome desesperada por ascender que me fazia lutar como se minha vida dependesse de cada vitória. Durante a campanha contra os alamanos na fronteira germânica, aconteceu o episódio que mudou meu destino. Estávamos cercados numa floresta densa, superados em número 3-1, quando nosso centurião foi decapitado por um machado bárbaro. O pânico começou a se espalhar entre as fileiras quando gritei ordens com uma autoridade que não sabia possuir. Organizei uma retirada tática que salvou 2 centurias inteiras da aniquilação total. O legado Claudius Goticus, impressionado com minha liderança espontânea, me promoveu a centurião no campo de batalha. Essa promoção plantou a primeira semente da ambição em meu coração. Pela primeira vez na vida, homens me obedeciam sem questionar, me respeitavam por minha competência ao invés de me desprezarem por minha origem. O poder, descobri, era uma droga mais viciante que o vinho mais forte. Cada vitória subsequente alimentava minha sede por mais responsabilidades, mais soldados sob meu comando, mais territórios para conquistar em nome de Roma. Durante os 5 anos seguintes, participei de 17 batalhas principais e incontáveis escaramuças menores. Desenvolvi táticas inovadoras que outros oficiais copiavam secretamente, ganhei a lealdade fanática de meus soldados ao compartilhar os perigos que eles enfrentavam, e acumulei cicatrizes que contavam a história de cada confronto. Os veteranos sussurravam que eu tinha a bênção de Marte, que estava destinado a grandes feitos. Essas palavras alimentavam minha ambição como lenha numa fogueira crescente. O momento decisivo veio quando Claudius Goticus se tornou imperador em 268. Ele me chamou para servir como comandante de toda a cavalaria imperial, uma posição de prestígio inédito para alguém de minha origem social. Foi nessa época que conheci Ulpia Severina, filha de um senador romano que havia perdido grande parte de sua fortuna durante as guerras civis recentes. Ela era diferente das mulheres que eu conhecera, inteligente, culta, mas também pragmática o suficiente para ver em mim uma oportunidade de restaurar o status de sua família. Nosso casamento foi arranjado por conveniência política, mas gradualmente se transformou em algo mais profundo.
Severina compreendia minha ambição porque compartilhava dela, embora de forma mais sutil e calculada. O poder em Roma, ela me disse numa noite enquanto planejávamos minha próxima campanha, não é tomado pela força bruta, mas conquistado através de alianças cuidadosas e timing perfeito. Você tem o valor militar, mas eu tenho as conexões políticas que transformarão sua espada numa coroa. Severina estava certa. Com sua orientação, comecei a cultivar relacionamentos com senadores influentes, comandantes de outras legiões e até mesmo membros da guarda pretoriana. Aprendi a falar a linguagem refinada da política romana, a fazer promessas que poderia cumprir e ameaças que sabia executar. Minha reputação cresceu não apenas nos campos de batalha, mas nos corredores de mármore do poder em Roma. Quando Claudius morreu da peste em 270, deixando o império numa crise sucessória, eu estava perfeitamente posicionado para tomar o poder. Quintilo, irmão do imperador morto, tentou se proclamar sucessor, mas não tinha apoio militar suficiente. Em questão de semanas, organizei uma coalizão de legiões leais e marchei sobre Roma. A cidade me recebeu não como conquistador, mas como libertador de mais uma guerra civil devastadora. Minha coroação como imperador aconteceu numa manhã ensolarada de setembro de 270. Vestindo a púrpura imperial no Palatino, rodeado pelos senadores que curvavam suas cabeças orgulhosas diante de um ex-camponês, senti-me como um deus descido à terra. O poder supremo sobre o mundo conhecido estava em minhas mãos. Cada palavra minha podia criar leis, cada gesto podia decidir vida ou morte de milhões de pessoas, cada decisão podia alterar o curso da história. Os primeiros meses como imperador foram embriagantes. Reformei o sistema monetário para combater a inflação devastadora, redistribuí terras confiscadas dos inimigos políticos para veteranos leais, iniciei a construção das grandes muralhas defensivas ao redor de Roma. O povo me aclamava como restaurador da grandeza romana, e eu acreditava merecer essa adoração. Afinal, havia saído do nada e conquistado tudo através de mérito puro. Mas o império que herdei estava fragmentado e sangrava por múltiplas feridas. No Oriente, a rainha Zenóbia de Palmira havia declarado independência e controlava a Síria, o Egito e partes da Ásia Menor. No Ocidente, o chamado Império das Gálias mantinha sua separação de Roma desde a década anterior. Tribos bárbaras pressionavam todas as fronteiras simultaneamente. Era como tentar segurar água com as mãos nuas. Quanto mais forte eu apertava, mais o império escapava pelos meus dedos. A primeira grande crise veio com a invasão dos alamanos no norte da Itália. Eles cruzaram os Alpes como uma avalanche humana, saqueando tudo em seu caminho e marchando diretamente sobre Roma. Deixei a capital às pressas com minhas tropas mais confiáveis, determinado a defender o coração do império com minha própria vida se necessário. A batalha de Placentia foi um desastre, minha cavalaria foi destroçada, perdi 3.000 homens numa única tarde, e fui forçado a recuar em desordem. Essa derrota quase me custou tudo. Roma entrou em pânico, senadores começaram a conspirar abertamente, e até mesmo meus soldados mais leais questionaram minha capacidade de liderança. Foi o primeiro gosto amargo do fracasso após anos de vitórias ininterruptas. Naquela noite, sozinho em minha tenda no acampamento em retirada, compreendi uma verdade terrível: o poder supremo significa também responsabilidade suprema pelos fracassos. Mas eu não havia chegado até ali para desistir na primeira dificuldade séria. Reorganizei minhas forças, estudei os padrões de movimento dos alamanos, e armei uma emboscada nas planícies do rio Metauro. Quando atacaram nosso acampamento aparentemente vulnerável, caíram numa armadilha cuidadosamente preparada. A cavalaria que haviam destruído em Placentia ressurgiu dos flancos como fantasmas vingadores. Foi um massacre tão completo que sobreviventes alamanos fugiram além dos Alpes e não retornaram durante meu reinado. Essa vitória restaurou minha reputação, mas também alimentou minha arrogância crescente. Comecei a acreditar que era verdadeiramente invencível, que os deuses me protegiam especialmente. Essa confiança excessiva me levaria a tomar decisões cada vez mais arriscadas e autoritárias. Quando uma revolta dos funcionários da Casa da Moeda ameaçou a estabilidade econômica, eu a reprimi com uma brutalidade que chocou até mesmo meus apoiadores mais firmes. A conspiração dos monetaria era apenas a ponta do iceberg. Suspeitas de que senadores estavam envolvidos na sabotagem econômica me levaram a uma paranoia crescente.
Retirei do Senado o direito tradicional de cunhar moedas, centralizando todo o controle monetário em minhas mãos. Era uma medida praticamente necessária, mas politicamente desastrosa. Cada senador que eu humilhava se tornava um inimigo potencial, cada tradição que quebrava criava mais ressentimento contra meu governo. Com Roma temporariamente segura, voltei minha atenção para os territórios perdidos. Palmira seria o primeiro alvo. Zenóbia, a rainha que ousara desafiar Roma, havia transformado sua cidade numa capital rival completa, com seu próprio senado, suas próprias legiões e até mesmo suas próprias moedas imperiais. Era uma afronta direta à minha autoridade que não podia ser tolerada. A campanha contra Palmira durou 2 anos brutais. Zenóbia era uma adversária formidável, inteligente, carismática, apoiada por exércitos eficientes e protegida pelo deserto que destruía exércitos invasores há séculos. Nossas primeiras tentativas de cercar a cidade falharam miseravelmente. O calor escaldante do deserto sírio matava mais soldados romanos que as espadas palmirianas. Foi então que desenvolvi a estratégia que definiria meu estilo de comando. Ao invés de lutar contra o terreno, eu o usaria a meu favor. Transformei meu exército numa força nômade, capaz de se mover rapidamente através do deserto, atacar de direções inesperadas e desaparecer antes que o inimigo pudesse reagir efetivamente. Era uma tática revolucionária que outros generais romanos consideraram indigna da tradição militar clássica. O cerco final de Palmira durou 6 meses. Zenóbia resistiu com uma tenacidade que eu respeitava secretamente, mas que também alimentava minha fúria. Quando a cidade finalmente caiu, ordenei clemências, Zenóbia foi poupada e levada para Roma como prisioneira de honra, a cidade foi saqueada mas não destruída, a população foi dispersada mas não massacrada. Era uma vitória magnânima que deveria ter estabelecido minha reputação como conquistador justo. Mas 1 ano depois, Palmira se rebelou novamente. Dessa vez, minha paciência se esgotou completamente. A segunda reconquista foi um banho de sangue que deixou a cidade em ruínas fumacentas. Permiti que meus soldados saqueassem tudo de valor e executassem qualquer um suspeito de participar da revolta. Foi um ato de vingança que me perseguiria para sempre, pois destruí uma das cidades mais belas do mundo num momento de raiva incontrolável. Zenóbia foi trazida a Roma acorrentada em correntes de ouro, um gesto que pretendia ser magnânimo mas que na verdade expunha minha necessidade crescente de humilhar publicamente aqueles que desafiavam meu poder. Durante o triunfo que celebrou a reconquista do Oriente, ela caminhou atrás de meu carro imperial enquanto multidões gritavam meu nome. Deveria ter sido o ápice da glória, mas tudo o que conseguia ver nos olhos dela era uma dignidade que minha vitória não conseguirá quebrar. O Império das Gálias apresentou um desafio diferente. Tetricus, seu imperador, estava cansado de décadas de guerra constante e secretamente desejava se reconciliar com Roma. Nossa campanha foi mais uma dança diplomática que uma conquista militar. Na Batalha de Chalon-sur-Marne, Tetricus praticamente entregou a vitória, abandonando suas tropas no momento crucial. Poupei-o como havia poupado Zenóbia, mas dessa vez por cálculo político ao invés de magnanimidade genuína. Com o império geograficamente reunificado, eu havia conquistado algo que nenhum imperador conseguirá em décadas, restaurar a integridade territorial de Roma. Os títulos que recebi, Restaurador do Oriente, Restaurador do Orbe, não eram hipérboles vazias, mas reconhecimento de feitos históricos genuínos. Havia salvado Roma da fragmentação total e restabelecido sua supremacia sobre o mundo conhecido. Mas o poder absoluto estava me transformando de maneiras que eu não percebia claramente. Severina tentava me alertar sobre mudanças em minha personalidade, mas eu interpretava seus conselhos como críticas desnecessárias. Parei de ouvir opiniões divergentes, mesmo de conselheiros leais. Qualquer questionamento de minhas decisões era visto como deslealdade potencial. Executei 3 senadores por conspiração baseada em evidências que hoje reconheço eram Flince na melhor das hipóteses. A paranoia se intensificou quando descobri a primeira conspiração real contra minha vida. Um grupo de oficiais pretorianos, descontentes com minhas reformas militares que reduziam seus privilégios tradicionais, planejava me assassinar durante uma cerimônia religiosa. A descoberta do complô confirmou meus piores medos. Mesmo no auge do sucesso, eu estava constantemente cercado por inimigos potenciais. Minha reação foi desproporcional e brutal.
Não apenas executei os conspiradores identificados, mas também purifiquei toda a guarda pretoriana, substituindo centenas de veteranos por soldados cuja lealdade dependia completamente de mim. Era militarmente eficiente, mas politicamente desastroso. Cada oficial demitido se tornava um inimigo, cada família enlutada um centro de ressentimento contra meu governo. Severina se tornou minha única confidente genuína, mas mesmo nosso relacionamento estava sendo corroído pela pressão constante do poder supremo. Ela me implorava para moderar minha severidade crescente, para reconstruir pontes com as elites tradicionais, para governar através de consenso ao invés de imposição. Você salvou o império, ela me disse numa noite tempestuosa, mas está perdendo sua alma no processo. Suas palavras deveriam ter me alertado, mas eu estava muito embriagado com meu próprio sucesso para ouvir. Os títulos se acumulavam: Germanicus Maximus após derrotar as tribos do norte, Gothicus após esmagar uma invasão gótica, Particus Maximus após subjugar revoltas no oriente. Cada vitória alimentava minha convicção de que era verdadeiramente excepcional, escolhido pelos deuses para restaurar Roma à grandeza eterna. Foi então que cometi o erro fatal que selaria meu destino. Influenciado pelos cultos orientais que ganhavam força em Roma, declarei-me divino ainda em vida. Não foi apenas uma proclamação política, mas um reflexo genuíno de como me via, não mais como um homem que havia conquistado o poder imperial, mas como uma divindade encarnada cuja autoridade derivava diretamente dos céus. Essa declaração chocou até mesmo meus apoiadores mais leais. Roma havia tolerado imperadores autoritários, cruéis, incompetentes, mas nunca um que se proclamasse Deus enquanto ainda respirava. Era uma transgressão das tradições mais sagradas, um ato de ubris que nem mesmo Calígula havia ousado. O Senado murmurou, o povo sussurrou, e até mesmo meus soldados trocaram olhares preocupados. A reação negativa deveria ter me alertado sobre o caminho perigoso que estava seguindo, mas apenas intensificou minha determinação de quebrar todas as limitações tradicionais ao poder imperial. Se eles não aceitavam minha divindade espontaneamente, eu a imporia através da força e do terror. Ordenei a construção de templos em minha honra, instituí cultos obrigatórios à minha pessoa, e transformei qualquer crítica ao meu governo numa forma de sacrilégio punível com morte. Os 5 anos de meu reinado se condensaram numa espiral descendente de paranoia, crueldade e isolamento crescente. Cada vitória militar era manchada por represálias desproporcionais, cada reforma administrativa era acompanhada por purgas políticas, cada inovação governamental servia para concentrar mais poder em minhas mãos. O imperador que havia salvado Roma da fragmentação estava fragmentando sua própria humanidade no processo. O fim veio de forma súbita e irônica. Em 275, enquanto preparava uma nova campanha contra a Pérsia para conquistar territórios que nenhum romano havia pisado, fui traído por meu próprio secretário Eros. Uma carta forjada o convenceu de que eu planejava executá-lo, e ele orquestrou meu assassinato para salvar a própria vida. Foi morto numa estrada poeirenta perto de Bizâncio por soldados que eu havia promovido pessoalmente, vítima da mesma paranoia que havia alimentado durante anos. A ironia final foi que morri sozinho, sem Severina ao meu lado, sem filhos para carregar meu legado, sem verdadeiros amigos para lamentar minha perda. Os soldados que me mataram nem mesmo sabiam que estavam executando uma farsa orquestrada por um secretário apavorado. O imperador que havia conquistado o mundo conhecido morreu acreditando numa mentira, vítima da desconfiança que ele próprio havia semeado. Agora, ditando estas memórias para um escriba nas planícies sombrias do Hades, compreendo finalmente a verdade que Severina tentava me ensinar: o poder verdadeiro não está em comandar exércitos ou proclamar divindade, mas em governar o próprio coração com sabedoria e humildade. A ambição que me levou de camponês a imperador também foi o veneno que destruiu tudo de bom que eu poderia ter sido. Minha história não é a única. Incontáveis homens e mulheres ao longo da história descobriram que conquistar o mundo é mais fácil que conquistar a si mesmo, que o preço do poder supremo é muitas vezes a perda da própria humanidade. Se existe alguma lição em meu triunfo e queda, é esta: a verdadeira grandeza nunca está no trono que conquistamos, mas nas pessoas que escolhemos proteger e amar ao longo do caminho. O poder é uma ilusão sedutora, mas o amor e a honra são eternos. Eu escolhi mal, troquei minha alma por uma coroa, e está em minha sentença perpétua:
compreender eternamente o que poderia ter sido se tivesse permanecido humano mesmo no auge da glória divina.